ouviu falar já do caso do Gugu Liberato, aquele apresentador de televisão que faleceu lá nos Estados Unidos por uma queda. Foi divulgado pela mídia por muito tempo. Pois bem, logo após a morte dele, a família começou a brigar. A mãe dos filhos do Gugu e o namorado alegaram direito à herança devido à união estável. Parte dos filhos ficaram do lado da mãe, partes não. Aí começaram a brigar quem tem mais direito, quem não tem. Mas o Gugu havia deixado um testamento com os direcionamentos que ele pretendia, mas não foi suficiente para resolver os conflitos, pois o testamento foi contestado. Isso mesmo, minha gente. Quando se deixa um testamento, além de ter que ser aberto em juízo e confirmado, ele pode ser contestado. E essa contestação também deve ser feita judicialmente. Então, no caso do Gugu, aconteceu isso, houve um testamento, o testamento foi contestado, e esse processo de discussão ele atrasou ainda mais a partilha já há mais de 2 anos. E dividiu a família em momentos tão delicados. Irmãos que não conversam mais com irmãos. Outro caso de pessoas conhecidas do Brasil, que é aquela artista Marília Pêra, quando ela faleceu, o viúvo, era marido dela, acabou brigando com os filhos da atriz. Mas a Marília também deixou um testamento onde ela deixou lá os direcionamentos que ela queria, mas isso não impediu do conflito entre eles. Os valores da partilha foram contestados pelo marido, o que é possível, né? De ser feito isso, o que ela deixou no testamento, ele contestou, e o que a gente se vê com isso é que um testamento ele não é um meio eficaz para proteger os interesses de uma pessoa em vida, né? Que ela quer deixar regrado, regulado para quem ela vai deixar. O testamento pode ser discutido, né? Pode ser contestado e pode alterar de acordo com o que for comprovado para o juiz, quem é que tem direito. E no caso da Marília Pêra, após 3 anos, olha o que aconteceu, a decisão judicial concluiu em continuar com o testamento e iniciou o processo de partilha de bens segundo esse testamento. Todavia, mesmo tendo testamento, há necessidade de realização do inventário. Marcos Paulo. Desde 2012 até hoje, esse caso está sendo discutido e não chegou ao fim. Os filhos do Marcos Paulo e a sua esposa, na época, no caso a viúva, passaram a brigar pelos bens, logo após o falecimento dele. Marcos Paulo deixou um documento, mas que não foi um testamento, indicando que a viúva poderia ficar com 60% e os filhos com 40%. É uma vontade dele, mas como não tinha um papel que tenha a garantia de um testamento, e também porque a lei não prevê, se ele era casado com ela pela comunhão parcial de bens ou pela comunhão total de bens, ela teria o valor da meia-ação, que é a metade, 50%. Todavia, que no Brasil nós temos 4 regimes de casamento, muitas vezes o cônjuge se torna herdeiro do outro quando ele falece. Não sei porque o motivo que foi que ele quis deixar 60% para a esposa, mas os filhos contestaram e foram contra a sucessão, que até hoje estão aí, está correndo, né, nos fóruns, no Poder Judiciário, essa questão.